pessoa de gratidão de estarmos aqui, né, de termos feito aí a melhor opção, né, de fazer o esforço de sair dos nossos lares, do conforto, às vezes da cama, do friozinho, e a gente está aqui buscando, né, um ensinamento que é libertador, que é esclarecedor aí para a nossa caminhada, que não é fácil, cada um sabe o que está passando, né? E é uma alegria, né, como a gente falou, de estar te recebendo na nossa casa, presencialmente, né, irmão? Você que sempre nos atendeu aí ao convite para as palestras online, sempre com tanta alegria, com tanta presteza, e agora fazendo da forma da gente estar aqui junto, né, pessoalmente, né? Então, é uma alegria redobrada, né? E eu vou ler só um resumo, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais do Rony, né, da história dele. Rony Ricardo Osório Maia, nascido em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, em 1 de 8 de 1960. Recebeu orientações espíritas de seu pai devido ao avô paterno ter sido adepto do espiritismo. Filiado à Associação Espírita Estudantes da Verdade, Volta Redonda, Rio de Janeiro, na qual faz parte do quadro de sócios efetivos e da escala de palestras. Autor dos livros Palavras de Consolo, Bastidores do Projeto Ivone Pereira, edição esgotada, Vida Futura, atualmente em versão e-book, Lenitivo à Dor, Por Enquanto Recomeço, edição esgotada, Cartas aos Irmãos da Terra, coautoria com Roberto Fonseca, e Perdonare, em versão e-book. Além de Volta Redonda, cidade onde reside, participa do movimento espírita da região sul-fluminense e outros estados. Graduado em administração, com especialização em docência e gestão de pessoas. Então é uma alegria te receber, Rony, ainda mais com um tema que ele vai estar trazendo, que eu acho que todos nós precisamos e sempre vamos precisar, né? Que é o perdão das ofensas. Então sinta-se realmente em casa, viu, Rony? Abraçado mesmo, né? Com esse sentimento de alegria de estar aqui contigo lado a lado, né? E que você possa, com certeza, como tem tocado nos nossos corações aí nas palestras online, hoje presencialmente. A palavra é sua, Rony. Bom dia a todos. Eu posso colocar uma frase inicial da minha autoria, adaptação. O bom mineiro a casa torna. Por eu sempre da zona da mata, frequentar Juiz de Fora outras vezes, e ter esse sangue mineiro, é uma satisfação estar de volta a Minas Gerais, a minha terra querida. E acima de tudo, sempre com a permissão de Deus nosso Pai. O Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais, capítulo 11, da Lei da Justiça, do Amor e de Caridade. Item, Caridade e Amor ao Próximo. Questão 886. Allan Kardec perguntou aos bons espíritos qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus. E os benfeitores responderam em 3 frases: benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia, e a terceira e última, categórica, perdão das ofensas. É o nosso tema dessa manhã. No Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, que firmamos amizade durante a pandemia, e quis o destino que o acaso não existe, a que me trouxesse, comparecesse fisicamente, porque pela internet e outras ocasiões online, como o Léo falou, estava eu lá, em Volta Redonda, conectado com todos aqui, o Alívio cantando, Juliana nos bastidores, outra oportunidade com o Eduardo Maluf, em outras palavras, com eles me recebendo virtualmente. Renato,
lá do Centro Espírita Dom Pedro II, também, que me proporcionou também os trabalhos com outra casa aqui de Juiz de Fora, o Centro Espírita Dom Pedro II. Isso tudo para que nós possamos entender que o trabalho é para todos nós. E com esse assunto, perdão das ofensas, vamos então ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Allan Kardec abre com 3 citações evangélicas o assunto, perdão das ofensas. Ele lembra: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Depois ele traz uma outra citação ou passagem evangélica citada por Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. É uma adaptação que nós vamos fazer porque é impactante, é quase condicional. E quando nós lemos, imaginemos todos, é impossível um pai de amor e bondade colocar uma condição para eu agir ou atuar. Era a época, era o tempo, era o costume, era como deveria ser naqueles tempos. Tinha que ser para impressionar. E também as traduções da Bíblia, que muito mudaram um pouco o que estava no sentido geral. Mas é o texto assim: se perdoardes aos homens os pecados que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens os pecados cometidos contra vós, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Nós analisamos aqui o não foi enfático. Por quê? Uma condicional, uma maneira de despertar, quase que numa maneira tão firme. Mas o Pai de amor e bondade não precisaria isso tudo, porque sua superioridade a todos nós é tamanha. E agora vem a outra citação que Kardec coloca na introdução do capítulo 10, que estamos trazendo. É a mais conhecida, é a mais interessante nos seus desdobramentos para todos nós essa manhã. Jesus conversava com os discípulos, aí está citado em Mateus, na sequência do capítulo 18, versículos 15, depois 21 e 22. Conversando com eles, ele recomendou que quando eles tivessem algo com relação ao irmão, conversassem em particular, resolvessem com eles intimamente, e se resolvessem, teriam ganhado o irmão. Pedro, ouvindo aquilo tudo, resolveu então lançar a célebre pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, eu terei de perdoá-lo? E quantificou na pergunta: até 7 vezes? E Jesus respondeu: não, Pedro, não lhe digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vamos trazer inicialmente alguns bastidores daquela época, que nós vamos continuar no nosso desenvolvimento dessa manhã, para entender esse 7. O 7 na antiguidade representava a totalidade. O mundo foi realizado, foi construído em 7 dias. Pedro utilizou então o 7 como uma maneira maior, até 7 vezes Jesus além, muito além, Pedro, 70 vezes 7. Se fizermos a conta, encontraremos 490 vezes. Se formos anotar, poderemos perder a conta. Kardec mais adiante nos esclarece: é perdoar sem limites. E por que o 7, mais uma vez, vamos reforçar? Havia uma outra orientação naquele tempo. Richard Simonetti nos conta no livro chamado 70 vezes 7. Os religiosos, os rabinos das sinagogas ou dos templos orientavam que eles perdoassem até 3 vezes. Isso lá naquele tempo, para observarmos que era uma constante. Os problemas, como nos nossos dias, também continuam. O problema da ofensa, da injúria, do agravo,
E eles iam lá se aconselhar e encontravam 3 vezes. Pedro, lembrando da totalidade, que representa os 7, elevou a conta e jogou 7 vezes Jesus, o nosso mestre. Não, Pedro, mais do que isso. 70 vezes 7. Jesus, conhecedor profundo da alma humana, precisava tocar aqueles corações endurecidos, acostumados a uma lei chamada olho por olho, dente por dente, onde o revide, onde as dificuldades eram constantes, sem julgamento e sem preconceito. Mas uma região do Oriente Médio que nós vemos que está em conflito até os dias de hoje. As dificuldades são inúmeras entre eles, que não, muitas vezes, se toleram. Um mestre que lá estava em missão redentora para acudir almas como as nossas, em aprendizado, precisava tocar, precisava chegar aos corações e dizer: olha, mais, e ensinando-nos, somos imortais. Precisaremos entender isso para a aquisição da nossa alma, em estágio, agora, na matéria temporária, muito pouco, porque a eternidade nos aguarda. E esse agravante, que ele alertou também, e outras vezes ele continuou falando, porque também na oração dominical, no capítulo 6, no versículo 12, ele disse: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele, na hora da crucificação, ele também lembrou o perdão. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Um ser sublimado como Jesus, falando de perdão, orientando sobre o perdão, tem a intenção maior, como estamos trazendo. Acudir nas relações humanas. Volta lá e resolve, como na sequência do capítulo 10, nós temos a reconciliação com os adversários. E mais adiante, hoje, outro detalhe, o sacrifício mais agradável a Deus, no mesmo capítulo. Muito interessante que ele utilizou a rotina, o costume daquele povo, que faziam oferendas com frutos, com animais ao Criador, barganhando alguma solução. E Jesus, vendo tudo aquilo, disse: se tiveres que fazer alguma oferenda, volta lá primeiro e reconcilia com teu irmão. Será muito mais interessante ao Pai. Depois sim, traz a tua oferenda e coloque-a no altar. Todos esses contextos, todas essas informações dos evangelistas, as falas de Jesus, nós observamos sempre trabalhando o espiritual. E essa casa espírita que nos recebe, como tantas outras pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, tem esse trabalho, o espiritismo, como consolador prometido por Jesus. Traz tudo isso para nos lembrar, nos afagar os nossos pensamentos, acalmar as nossas dificuldades, que continuam, todos nós, sem exceção, num mundo imperfeito. As ofensas, as dificuldades, os entretantos continuam, porque principalmente nas relações humanas, e elas têm o seu campo fértil. E vamos trazer a primeira história dessa noite, dessas existências todas. Aliás, serão duas, porque nós vamos aproveitar e trazer a outra na sequência. Uma vivenciada por ele, a outra ele foi testemunha ocular do perdão das ofensas. Chico Xavier. Não podemos esquecer. Em Minas Gerais, não podemos esquecer de Chico, a nossa referência. A primeira ele vivenciou perdão das ofensas, ele perdoou. A segunda, ele foi testemunha ocular de uma história fortíssima, onde o perdão teria que ser a solução. Vamos à primeira história. No livro Lindos Casos,
de Chico Xavier, trazido por Ramiro Gama, que conviveu conosco, viveu naquela nossa região do sul fluminense. Ramiro Gama, que foi companheiro de Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo. Então, coletou na fonte, ouviu dos Chicos casos e nos brindou com este livro que repetimos, Lindos Casos de Chico Xavier. A lição ou caso chama-se Perdoar e Esquecer. Eles haviam saído da sessão no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, e no caminho eles comentavam sobre a lição daquela noite, que havia sido aberta e lida entre eles. E Chico, na caminhada com eles, relembrou então o que ele havia passado em relação ao perdão e o esquecimento das ofensas. Ele, há muitos anos lá na cidade, havia sido ofendido por uma pessoa que muito ele beneficiara. Naquele momento da ofensa, ele se calou e pediu a Jesus que o ajudasse a esquecer. Passou o tempo. A pessoa sumiu de Pedro Leopoldo, ele nunca mais viu, passou. Depois de um certo tempo, uns 20 anos, mais ou menos, pela história, ele começou a observar que quando ele encontrava alguma pessoa na rua, ela desviava a rota, não a encarava. Em outras palavras, mudava de calçada. Chico começou a ficar incomodado, aquela gandura em pessoa. Meu Deus, todas as vezes que eu encontro com ele, ele muda, ele atrás. O que eu fiz a ele? E um dia ele forçou o reencontro e perguntou: olá, meu irmão, eu lhe fiz alguma coisa? Porque todas as vezes que nós nos deparamos, você muda, você sai da minha frente, você evita me reencontrar comigo. Está frente a frente comigo. E ele então responde ao Chico: não, Chico, eu que lhe fiz. Mas quando? Onde? Há mais de 20 anos, ali, naquele bar, estavam na mesma região. Chico, naquele momento, relembrou tudo que havia esquecido. E que ele, lá naquele momento, naquela época, havia pedido a Jesus que o ajudasse a esquecer, como esqueceu de fato. Estava ali aquele outro remoendo, com aquilo tudo ainda impregnado, diante daquele ser tão querido, tão bom, arrependido pelo que havia feito. Se abraçaram e termina a narrativa que voltaram a conviver fraternalmente. Joana de Ângeles, no livro chamado Conflitos Existenciais, coloca para nós toda uma dissertação belíssima através de Divaldo Pereira Franco sobre culpa. E vai descrevendo a benfeitora espiritual, nos contando exatamente o que aconteceu com esse ser envolvido com o Chico. E lá pelas tantas coloca o Espírito para todos nós esse texto. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos, libertadores da culpa. Não só precisou ser encorajado e um dia ou a outra parte mais evoluída resolve adiante. Vem cá, meu irmão, o que está vendo? Porque quem estava com remorso, se culpando, precisava se libertar. Daí nós lembramos então as terapias, os terapeutas, os psicólogos, o perdão liberta, porque a alma com aquilo tudo arraigado, e aquilo tudo lhe impactando, lhe impressionando, sofre, quase que adoece, por ainda guardar dentro de si aquilo tudo, quase a explodir. Mas por isso que nas relações humanas, duas pessoas sempre terão uma outra um pouco mais equilibrada, mais no prumo, mais no ponto de equilíbrio. E os benfeitores utilizam essa outra parte para conduzir então a reconciliação. Tudo trabalhado. Nada ficará estanque diante da evolução. Ninguém se perderá, como o próprio Cristo disse, nenhuma ovelha ficará perdida. Vamos a outra história de Chico Xavier. Agora ele vivenciou como testemunho ocular
a história mais forte. Está no livro chamado Entrevistas. O autor é Hércio Arantes, que também buscou, pesquisou as histórias de Chico, nesse caso agora em Uberaba. Chico Xavier e a senhora Joaninha Gomes, de atuante naquela região, souberam de uma senhora que estava enlutada pela perda do filho através de um assassinato. Resolveram então, com outros companheiros espíritas, levar o evangelho àquela casa. A prática do evangelho lá, convidar a viúva, também viúva, e no caso pela perda do filho, a leitura de um evangelho naquela residência, para lá se direcionar. A página aberta, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 14 das instruções dos Espíritos, ditado pelo Espírito Simeão. E eles começaram a ler a página com essa senhora, batem a porta. A senhora era sempre muito agradável, muito gentil, então ela resolve interromper e vai atender a porta. Era um homem quase um mendigo, que solicitava comida e um cobertor. E então o coloca para dentro de casa. E já o aviso, nós estamos aqui numa reunião, o senhor aguarda um pouco, prepararei a comida, mas nós vamos prosseguir a nossa reunião. E eles continuaram a leitura do capítulo 10, do item 14 das instruções dos Espíritos. E depois fizeram um breve comentário em torno do assunto perdão das ofensas. Nisso, então, a senhora recebe a pergunta como que ela estava se sentindo com o assassinato do filho. E ela começa a resposta dizendo que era ela para não perdoar. O mendigo cai num choro convulsivo. A senhora é mãe do fulano de tal? Era o próprio que havia assassinado o filho dela, estava dentro da casa dela. Cai naquele choro, dona. A senhora vai acudir, o acalma. Quem sou eu para não perdoar? Meu filho se acalma, se acalma, se acalma. No final ele sai decidido para se entregar à justiça. Todos impressionados com tudo que aconteceu. No dia seguinte, retornaram Chico Xavier e a dona Joaninha Gomes para visitar novamente a senhora e ver como que ela estava depois de todo aquele movimento da noite anterior. E ela lhes contou que aquela noite sonhou com o filho desencarnado pelo assassinato e que lhe disse que ele havia conduzido o autor à casa dela porque sabia que ela o ajudaria com o perdão. São as histórias de Chico para nós, porque elas continuam, elas se sucedem nos tempos, as nossas vidas, paralelo a nós, ou com o outro, ou que lemos, ou que assistimos, ou que vimos pela literatura espírita ou não espírita. A literatura espírita mostra mais, desvenda, tira o véu e nos mostra o porquê disso tudo, como André Luiz. Missionários da Luz, também trazido por Chico Xavier. Capítulo Reencarnação, Segismundo, sendo preparado no plano espiritual para retornar ao lar que ele no passado havia assassinado o futuro pai. Como a espiritualidade trabalha. Primeiro se dá o arrependimento no espírito, agente e autor. Vem sendo trabalhado, tocado então pelo remorso e arrependimento, porque agora fora da matéria percebe a evolução plena a todos. E começa então a ver pontos de vista que ficaram de uma maneira, numa ótica, que agora tem que ser vistos noutra, na dimensão espiritual. Conduzido então por Herculano, Segismundo é levado ao ambiente físico da casa de Adelino e Raquel, os futuros pais. Repetimos, Adelino no passado foi assassinado pelo Segismundo. Dificuldades interpessoais. Adelino reencarna
a Raquel, um espírito mais evoluído, foi a causa lá do problema do passado entre ambos, também mais evoluído, reencarnou, mas Segismundo, preso ao problema do plano espiritual, o benfeitor Herculano convidou Alexandre e André Luiz para acompanharem naquele processo da reconciliação entre as partes, para então retornar o Segismundo ao lar, uma nova vida física. E assim foi feito. Só que nessa ambiência, é muito importante destacar, estamos resumindo o capítulo, dentro da casa de Adelina e Raquel, com o pequenino filho, Joãozinho, eles já haviam se preparado em prece. A criança havia chamado os pais para orarem com ele. Já estava sendo feito todo um trabalho de harmonização no ambiente físico, para que alguém fosse, então, ajudado mentalmente para o que aconteceria no desdobramento durante a noite, no seu sono. No caso, o Adelino. E ele, ao dormir, ele se emancipou, então identificou no plano espiritual, logicamente ligado à sua casa, lá o Segismundo e os benfeitores espirituais. Ele se apavora, fica desesperado e quer fugir, ou seja, quer acordar, quer despertar o corpo. Mas a turma não deixa disso. Vem cá, vamos atendê-lo. Ele fica apavorado, quer sair porque ele reconhece Segismundo, arrasado espiritualmente, o perispírito vibrando, condições de muita tristeza, amargura, a culpa que lhe pesava, mas ali, entendedor que precisava receber o perdão. E vai sendo trabalhado, acalmando o Adelino, para que o Segismundo então pudesse dialogar, e assim é feito a dialogação. E eles, com aquela conversa, o Segismundo pede ao Adelino que lhe perdoasse em nome de Deus. Colocam também no texto de Jesus, porque os benfeitores pedem a Adelino: receba-o em nome de Jesus. Então eles estendem as mãos e é concedido. E aí vem um texto que nós vamos tentar trazê-lo na essência, que é tão bonito. Quando Herculano diz: o perdão de Adelino foi sincero, foram dissipadas as manchas do ódio arraigadas há tanto tempo. Adelino, com o trauma lá de uma vida passada, trazia aquilo tudo, e ainda naquela existência, ao rever espiritualmente o algoz, trouxe tudo. Mas houve um trabalho no plano espiritual, do reequilíbrio, da reaproximação, e assim acontece com todos nós. Quantos lares, quantas uniões preparadas no planejamento reencarnatório, para então as partes, uma vez reaproximadas, se buscarem e viverem melhor. Ainda com as exceções, as dificuldades tamanhas à nossa volta, a banalização do crime, os crimes passionais, tudo que nós assistimos, são comprometimentos, não duvidemos. E o tempo para resolver. Mas aos entendedores, ao que o Espiritismo tem nos apresentado, com essas orientações, com essas informações profundas e profícuas, a todos nós, volta lá e reconcilia. É melhor. É da lei, é da justiça, é do amor e é caridade. Estender a mão e reparar. Não é fácil, sabemos disso, mas é preciso. Agora, uma história de um movimento no Brasil que impactou todos nós. Em 1997, o pequeno Idespota foi sequestrado. No cativeiro, ele reconheceu os sequestradores, funcionários de seu pai, senhor Masataka Ota. Por ter reconhecido, assassinaram o garotinho. Presos,
e descoberto, o senhor Massataca Horta teve de fazer um trabalho enorme perante a população brasileira. Ele ficou famoso, foi para televisão, reportagem, coberturas através do programa Fantástico, porque ele foi lá e perdoou os seus antigos funcionários que levaram seu filhinho, Ives Horta. E ele disse: foi a melhor maneira para eu me libertar. Eu não trarei mais o meu filho de volta, mas ao perdoar, eu consegui não só ajudar aqueles que fizeram esse ato bárbaro, como a ele também. Massataca Horta viveu, o tempo desencarnou em 2021. Ficou no Brasil como uma referência, um movimento que ele despertou em todos os brasileiros com relação ao perdão. Essa prática que para todos nós muitas vezes custa e custa muito. Mas ele precisou fazer, ele assim o fez. E lá ficou. Com o seu trabalho, inclusive o presidente Michel Temer instituiu o dia 30 de agosto como Dia Nacional do Perdão, graças ao trabalho de Massataca Horta em São Paulo. E do nosso Evangelho, das nossas histórias, na sequência do capítulo 10, mais adiante nós temos: não julgueis, atire a primeira pedra, essa orientação de Jesus tão profunda, e que Kardec traz a citação do único evangelista que narrou o episódio do atire a primeira pedra, que sucedeu com uma mulher adúltera. Está lá no capítulo 3, nos versículos 1 a 11, a divulgação de João. Uma mulher foi pega em adultério e resolveram levá-la para a praça pública onde se encontrava Jesus, lá em Jerusalém, naquela tarde, porque aquele homem dava informação em torno de tantos assuntos acerca de outras problemáticas. O que ele diria com relação ao adultério? Que a lei que eles seguiam, Deuteronômio, capítulo 22, versículos 22 e 24, estabelecia: todo aquele, homem ou mulher, pegos em adultério deverão ser lapidados ou apedrejados até a morte. Era a lei de Moisés vigente naquele tempo, e ainda é em alguns países islâmicos. O que aquele homem diria? Levaram Jesus abaixado, escrevendo na areia, continuou. Porque eles indagaram: essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que nós a apedrejemos. O que tu dizes disso? Jesus levanta e lança seu veredicto aos homens ali presentes, e a única mulher, a adúltera: aquele que dentre vós estiver isento do pecado, atire a primeira pedra. Abaixou-se e continuou a escrever. Conforme a narrativa de João e a tradição daquele tempo, primeiro os mais velhos largaram suas pedras e saíram da praça, seguidos pelos mais jovens, que também deixaram suas pedras. Só ficaram Jesus, a mulher e as pedras na areia daquela praça. Jesus vai e interroga: mulher, onde estavam aqueles que te condenavam? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então vai, e de futuro não tornes a pecar. Termina aí a narrativa de João. Traremos os bastidores através do espírito chamado Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, primeiro livro, Pelos Caminhos de Jesus, Encontro de Reparação. Lá está narrado o que sucedeu, o que aconteceu após a praça. À noite, essa mulher resolve procurar Jesus na casa onde devia ser hospedado, porque uma vez liberada, auxiliada e socorrida, ela não foi apedrejada. Que rumo tomar, o que fazer? Pede uma audiência e Jesus a concede. E conversa com ela, acalmando-a sobre tudo aquilo, porque ela contou a ele que, casada, o marido a abandonou e partiu para as noitadas. E ela sozinha cedeu ao sedutor que rondava a casa dela. E uma vez cometido adultério, o sedutor fugiu, ela foi pega, estava lá agora, querendo saber qual o novo rumo de sua vida. E pede ajuda, pede para acompanhar Jesus. Ele disse que não seria possível, mas que ela acompanhasse. A coragem e a fé nos desígnios divinos seriam suas metas a partir de então.
que ela acreditasse, que ela seguisse, que ela teria certeza que ele a acompanharia. Termina aí essa parte. 10 anos se passaram. Na cidade de Tiro, no Líbano, uma estalagem foi construída por essa mulher, que ficou a referência como caridosa. A enfermagem caridosa, tão necessária naqueles recuados tempos. E um dia chegou para ela um homem quase que desfigurado, modificado visualmente pelas chagas, não era lepra, mas muitas feridas, porque mãos piedosas sabiam que se levasse para aquele local, aquela mulher cuidaria dele. E assim ela o fez, começou a cuidar, a limpar com ungüentos aquelas feridas, a limpar, a ajudar, e falou de Jesus a ele. Que resolve então perguntar: esse Jesus que você está falando é o Galileu que morreu na cruz? Sim, é ele mesmo. Ele me salvou algum tempo atrás. Ah, eu odiei muito. E ela vai e pergunta: mas por quê? Porque ele salvou a minha mulher que adulterava contra mim. Nisso a mulher volta lá naqueles tempos, em pensamento. E na conversa com Jesus, que é o título da lição, ela se lembrou que ela, com a recomendação de Jesus, que disse a ela que ela teria um meio de reparar. Ele não a libertou totalmente do problema, ela ocasionou um agravo. Ele a acudiu, mas ela teria um meio para reparar o que ela também fez. Estava ali na frente dela, o marido de volta, para que ela cuidasse, que não a reconheceu. E ela também, só com a fala dele depois, admitiu que era o marido de volta, para que ela cuidasse dele. Termina a lição. Agora dorme em paz, porque nós dois já encontramos Jesus. Por que essas histórias de mais de 2000 anos nos impressionam e nos tocam? Elas se repetem. É a mãe que abandonou o filho, volta tempos depois. O filho que abandonou os pais, volta anos depois. Ou esse ou aquele que rompeu, que fez, que aconteceu, que separou, que mudou uma rota, vê tocado lá na frente, volta lá e volta e é recebido pelo perdão. Um outro livro de Amélia Rodrigues, Trigo de Deus, a consciência de culpa, é o título, traz então o que aconteceu com o sedutor. E segundo Amélia Rodrigues, também psicografado por Divaldo Pereira Franco, continuou fazendo, continuou adulterando, a tal ponto que tanto fez que se tornou um sifilítico. E 10 anos também, tal qual o tempo que aconteceu com a mulher adúltera, foi bater nas portas da Casa do Caminho, nas cercanias de Jerusalém, pedindo ajuda a Pedro, o que ele faria da vida dele. Ele se revelou e contou quem era ele, o dito sedutor. E Pedro relembrou da história da mulher adúltera, socorrida pelo mestre. O acolheu, o ajudou, e esse sedutor começa então a se reformar, fazendo um trabalho de atendimento, prestando serviço ao próximo, intimamente buscando o auto-perdão para também exercitar e acudir aos que lá iam pedir ajuda na Casa do Caminho. Este é o destino que foi dado pelo sedutor, conforme a narrativa de Amélia Rodrigues. Nessas histórias do nosso Evangelho, nesses momentos tão bonitos que nós encontramos, e no outro livro, Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues, noutra lição chamada Perdão, a melhor terapia, coloca para nós: quem perdoa, cresce. Quem recebe o perdão, renova-se. Uma outra frase para nós também refletirmos. Repetimos a lição, chama-se Perdão, a melhor terapia. E nesses minutos finais, nós vamos trazer então uma síntese do nosso livro que nos foi permitido. Trouxemos os últimos livros que estão conosco em Volta Redonda. Essa edição, com a graça de Deus, doamos parte para a Casa Espírita onde estamos filiados em Volta Redonda, para a Casa Escolha Irmãs. Trouxemos os últimos aqui para Juiz de Fora.
conversado e combinado com a amiga Juliana para que fizéssemos esse trabalho de divulgação do nosso livro Perdonar, inspirado em 2018 pelo nosso querido mentor, que se trata de um romance em 5 épocas, 5 culturas diferentes, onde o perdão é o ponto-chave, é a história central. Na Espanha, no século XV, no núcleo cigano, um agravante acontece com um personagem chamado Ciro. Há um crime, há uma ruptura, há um agravo muito sério. Deste núcleo cigano, que eles haviam também trabalhado e reencontrado anteriormente no tempo passado no Nepal, mesmo no núcleo cigano, renasceu no século XV no mesmo agrupamento na Espanha no século XV. Ali é um crime repetido, envolve todo aquele núcleo. No século seguinte, que é o capítulo 2, esse primeiro capítulo é Almas Afins, na Espanha, século XV. Depois vem o capítulo 2, Fé Cega, século XVI, Portugal. O mesmo núcleo, parte dele reencarna, para começar as separações devido ao agravo e o comprometimento. Agora envolvidos com a religião que dominava Portugal na época, principalmente a Inquisição. A religião veio mesmo para segurar um pouco os ímpetos desses personagens e começar a moldá-los em termos religiosos. Mas mais um agravo acontece entre 2 partes compromissadas lá do capítulo 1 ainda. Capítulo 3, Causa e Efeito, século XVIII, na Itália. Voltam o mesmo núcleo, os comprometidos, o romance continua, as histórias, as partes envolvidas, só que agora é um povo solidário, um povo acolhedor como é o italiano. E a parte mais comprometida volta para se juntar ao outro que ele destruiu lá no capítulo 1, pela morte. As impressões, a dificuldade toda, mas ali no meio é um espírito mais evoluído, reencarnado entre eles, nos ajudando a se reaproximar. Foi a Marisol no primeiro capítulo, a Isabel no segundo capítulo e agora a Antonella no segundo capítulo. O personagem que foi o Ciro no primeiro capítulo, foi o Miguel no segundo, agora é o Cesare no terceiro capítulo. Começa então a amenizar as relações. Capítulo 4, França, século XIX. As partes envolvidas novamente, os mais comprometidos, agora como irmãos por parte de mãe. É o Antoine e é o Honoré e é o Arthur. E a outra que vem conciliando, nos ajudando todos, agora é a Heloíse. Vai ajudando agora irmãos por parte de mãe, aproximando essas almas endividadas. E fecha o capítulo 5, a reconciliação, semeadura da reconciliação é o título. E o capítulo 5, no Brasil, século XX, século passado, em São Paulo, as partes envolvidas, agora aprendizado espírita, todos no núcleo espírita, que evoluíram. As partes mais agravadas, agora pai e filho, graças ao trabalho do capítulo anterior com os espíritas da França, com o entendimento, aceitaram o planejamento reencarnado também como pai e filho, porém deixamos agora para o final comentar tudo que envolve se perdonarem. Desde lá no capítulo 1, 2 espíritos que retornaram de uma forma abrupta no plano espiritual, por causa desses 2, tornaram-se obsessores. E vêm perseguindo em todos os capítulos, não conseguiram mais atuar, porque no capítulo 4 fizeram espíritas da França, na época de Kardec, começaram então a se imantar em luz e em ajuda. E no capítulo 5 eles são espíritas, pai e filho. Então as partes obsessoras não conseguiam mais infiltrar. E aí nós vamos guardar o suspense. Não vamos contar no final. Porém, nos emocionou muito nessa manhã, porque eu não combinei nada com o Alípio. A música que é cantada no final do livro
Nós vamos só ler o texto para dizer a todos os presentes, nós não combinamos. Amaro começou a cantar como era de seu costume, e por guardar esse dom de uma vida pregressa, a música escolhida foi uma composição de Senira Pinto, muito divulgada na seara espírita, quanto à luz, seguido pelos demais da comitiva que recepcionava os bebês. Bertrand, com elas nos braços, captou pela mediunidade o espírito e lhe deu a lhe irradiar uma luz tênue, todavia muito nítida aos seus olhos materiais. Ele orou com as recém-nascidas nos braços. Então esse grupo espírita cantava quanta luz, quanto esses bebês chegaram para que eles ajudassem a esses seres que voltaram através da reencarnação. Outras reencarnações, no caso, são 2 bebês. Não vamos contar para o mas contando ao público presente. Perdonar é um convite a todos nós que nos incluímos ao perdão. Perdonar é a origem da palavra perdão em latim. Perdonar, per, total, donar, doar, entregar, daí o título. E por que perdonar? Porque a palavra que aparece lá no 1º capítulo e se repete no 3º capítulo e termina no capítulo 5, por ser de origem italiana. Agradecemos a todos os presentes, Léo pelo acolhimento, Juliana pelo convite, Renato por estar presente, Alípio que nos encanta com as vozes, com as músicas, e cantou Quanto à Luz, e se pudesse terminar com Quanto à Luz, ia ser muito emocionante. Agradecido, acima de tudo, a Deus, por me permitir. E agradecemos, agora conjugando nós, a oportunidade que Deus nos concede em sermos espíritos, termos nascido em um lar onde um avô que nos antecedeu aqui em Minas Gerais trabalhou pelo Espiritismo, acima de tudo, sempre com a permissão de Deus. Para todos os presentes, votos de muita paz em suas vidas, em seus lares, a todos os nossos corações. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Nós é que te agradecemos. Que banho, que banquete de informações, né? Muito obrigado mesmo por você ter nos envolvido, nos levado, né? Em tantas histórias, né? Que te convidam a esse exercício tão difícil ainda. Tão difícil para todos nós, né? Como é difícil realmente perdoar, né? Mas é um objetivo que eu acho que a gente tem que ter, e com tantos exemplos, né? Essas histórias que você trouxe para a gente, que realmente nos tocaram profundamente o coração. Então o sentimento é de muita gratidão mesmo, né? De alegria, né? De estar contigo aqui pessoalmente, né? E vendo esse trabalho bonito aí, mais um livro, né? Para nos envolver aí, para nos incentivar aí nesse caminho, né, da busca do perdão, que é tão importante para todos nós, né, que é libertador mesmo, né? É libertador para quem perdoa, para quem recebe o perdão, né? Tantas histórias que, né, eu fiquei me imaginando, né, na situação dessas pessoas, né, que você trouxe dessas histórias, e aí, né, o que a gente faria, né? Então, muito obrigado, porque eu acho que é com esses exemplos, né, que a gente tem que ir buscando. Não é o exemplo maior de Jesus, mas vão tendo esses irmãos nossos que vão se despertando mais, né, e vão deixando esses exemplos de que é possível, né, que é possível, é real, né. Então, nosso muito obrigado mesmo, né, que você possa levar o nosso abraço aos seus familiares, aos irmãos lá de Volta Redonda, né, que você continue nesse belíssimo trabalho seu aí, que a gente possa ter outras oportunidades de estar presencialmente ou online, mas nessa troca aí rica de vibrações e de conhecimento. A gente queria fazer uma singela homenagem em termos de agradecimento aí para você, o Girassol, que a Ju falou que você gosta muito, que você receba aí. Aí eu não posso deixar de revelar.
há um livro para o ano que vem que se chama Os Girassóis se Abrem ao Sol, que é uma compilação da quarta parte do Livro dos Espíritos, e o capítulo que a gente fala, que o livro já está sendo revisado, nós vamos lançar no que vem em Volta Redonda e doar lá para as casas de Volta Redonda, meus companheiros queridos de Espiritismo. Muito obrigado. Os Girassóis se Abrem ao Sol, quer dizer, já é uma prévia do que virá. É uma esperança da atitude. Os girassóis sempre procurarão o sol. Muito obrigado. A gente aqui agradece mais uma vez aí a oportunidade de vivenciar um momento bacana como esse, né? E de estar com a sua grata presença aqui, irmão querido do coração deles, é o que você falou, né? Na pandemia teve um monte de coisa difícil, ruim, mas teve um monte de coisa boa, né? E eu acho que é a visão, né, que a gente tem que sempre tentar ter, uma visão positiva das coisas, tentar trazer as boas lições, né? Então, muito obrigado mesmo pelo seu carinho aí com todos nós. A gente agradece, né, a presença de todos vocês, que as vibrações que a gente todos nós estamos sentindo aqui é a doação, é o esforço de cada um estar aqui, né? Está nesse uníssono mesmo, né? De querer melhorar, de querer ter mais informação, mais ferramenta para a gente ir se melhorando. É um processo contínuo, difícil, como o Rony falou, eu costumo sempre falar, e tem que ser difícil mesmo, tem que ser doído, custoso, para ter merecimento, né? A gente ter esse merecimento da gente estar buscando um exemplo maior, que é Jesus, que é muito distante, mas ele falou que a gente vai conseguir fazer o que ele fez, e mais ainda. É difícil para a gente imaginar isso, mas é possível, né? Então, é passo a passo que a gente tem que ir dando. Então, nosso muito obrigado mesmo a todos. A gente aproveita para reforçar o convite dos grupos de estudo, que são importantes também para a gente estar nesse processo, né, de conhecimento, de aprendizado. A gente tem o grupo de estudo às 9 horas, né, de 9 às 9h50, mais ou menos. Aqui em cima funciona das obras de André Luiz, a gente está no nosso lar, finalizando o nosso lar, mas sempre é tempo de entrar no grupo. E embaixo a gente tem o grupo das obras básicas, né, que está no Livro dos Espíritos, então estão todos convidados. A evangelização infantil também ocorre no mesmo horário que a gente está aqui, tem a escola de evangelização para os nossos, né, sobrinhos, filhos, enfim, todas as crianças, né, a gente tem que proporcionar o acesso a essa informação, que é libertadora, né, que é transformadora, né? Eu tenho certeza que na vida de cada um de que está aqui, né, essa transformação é clara, né, a partir do momento que a gente tem acesso ao conhecimento. Então estão todos convidados. A gente agradece a presença daqueles que nos visitam pela primeira vez, que possa ser a primeira de muitas vezes, da gente estar junto nesse processo aí de evolução e de crescimento. E reforçando que o Rony vai estar autografando o livro para aqueles que desejarem adquirir e quiserem o autógrafo, ele se dispôs a autografar lá no final. Então é isso, né? Valeu a pena a gente ter vindo, né? E sempre vale o esforço. Aqueles que necessitarem, já estou esquecendo só de reforçar o convite aqui para as próximas reuniões. Na próxima terça, dia 5, online, a nossa irmã Olímpia Santos, que é de Valência, estado do Rio, irmã querida nossa também, vai estar mais uma vez conosco online. E no próximo dia 10, né, no próximo domingo, a Lavina Leitão, que é aqui de Juiz de Fora, do Joana, né? Então estão todos convidados. Aqueles que necessitarem do passe, é só aguardar em seus lugares, que a nossa irmã Marta vai chamando, e a gente, né, continuar nesse ambiente, né, que a gente já recebeu muito aqui enquanto estávamos na palestra aqui do Rony. E aqueles que ainda necessitarem do passe, é só aguardar que serão encaminhados. Então fica as mensagens aqui passando no refletor, né, para a gente continuar nessa harmonia. Então a gente passa para a prece de encerramento.
Querido Pai, querido, como é bom a gente estar tendo a oportunidade de mais um dia encarnado aqui na Terra, tendo acesso a tantas informações, tantas histórias, esse conhecimento que nos expande a visão, a gente começa a entender realmente o motivo de estarmos aqui nesse processo evolutivo, encarnados na Terra, com tantas diversidades de atitudes, de opiniões, de pensamentos, mas que a gente possa ter esse norte seguro, que é seguir os exemplos e os ensinamentos do nosso querido irmão mais velho, nosso irmão Jesus, que assumiu essa missão belíssima e continua tocando ela de forma ímpar, a nos amar, a nos incentivar, a nos ajudar, acreditando sempre no nosso potencial de mudança. E todos os nossos amigos espirituais que trabalham na Seara junto com ele, Eurípides, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Chico Xavier, tanta gente boa, tanto exemplo bom, que a gente possa continuar querendo seguir a vocês, amigos espirituais. Que os nossos espíritos protetores possam ter cada vez mais chegada aos nossos corações através da nossa sintonia. Que o nosso irmão Rony possa receber as melhores vibrações de gratidão por ter partilhado o seu conhecimento, o seu tempo, o seu estudo com tanto amor, com tanto carinho que a gente sente, e que ele continue tocando os corações aí pelo Brasil e mundo afora. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos mais uma vez com o nosso querido irmão Alípio, a nos envolver com essa música que toca profundamente o nosso coração. Irmão querido, e a todos vocês que trabalham para que o bem se estabeleça, que possamos nós também, dentro das nossas limitações, contribuirmos para que esse bem vá crescendo cada vez mais. Nosso muito, muito, muito obrigado. Assim seja.